Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise de ações bacana no canal Bolsa Fácil. E o papel que eu separei para a gente poder conversar hoje é sobre as ações do Banco do Brasil, pelo ticker BBAS3, o Banco do Brasil, que tende a ser um dos queridinhos da nossa Bolsa de Valores por ser uma companhia mais estável, num setor blindado, um bom pagador de dividendos, mas que nos últimos tempos assustou bastante, principalmente quem está começando na Bolsa de Valores. Nós tivemos essa queda de praticamente 40% de maio de 2025 até recentemente as últimas semanas. O Banco do Brasil, que trouxe os balanços de 2025 do primeiro trimestre e do segundo trimestre aquém das expectativas, assustando um pouco os investidores. Aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver que esse fundo em dezembro de 22 foi que desencadeou uma tendência de alta pela formação de topos e fundos cada vez mais altos. Recomendo você que gosta de investir em ações no longo prazo que opere no gráfico semanal. Ele é mais lento, mais fácil de você identificar as regiões de interesse do mercado e fazer poucas e boas operações. Nós tivemos aqui em maio de 25 a sua região de máximas históricas entre 28 até 29 e de lá para cá, com a divulgação dos balanços desse ano, trazendo uma certa apreensão ao investidor, derretendo muito forte o papel em 2025. Aproximando um pouco o zoom do gráfico semanal para que fique mais fácil da gente entender a movimentação dos preços, esse patamar de 22 em dezembro de 24 foi uma última região de suporte que nós tivemos, fazendo essa última perna do rally de alta. E aqui, em junho de 25, quando nós tivemos o rompimento, o mercado rompeu, chegou, fez um pullback ali de novo nessa região e nós tivemos uma reentrada dos vendedores. Portanto, a gente precisa prestar atenção que essa região nos 22, que era um suporte, uma vez que ela foi rompida, ela pode começar a funcionar como resistência. Aqui na ponta de baixo, nós tivemos o mercado fazendo essa mínima em 18,10, esse forte candle de venda indicando uma potencial exaustão do movimento. Na semana retrasada, esse candle discreto, mas na semana passada, esse forte candle de alta praticamente engolfando a presença dos vendedores na região. A gente pode interpretar como uma forte entrada dos compradores, o mercado podendo antecipar, podendo precificar esses balanços negativos que nós tivemos como sendo o limite de queda de desvalorização das ações do Banco do Brasil. Caso confirmado então esse gatilho dos compradores, a gente deve ter altas até essa região de 22,5 até 23 para um primeiro ponto, e efetivamente o mercado conseguindo romper esse nível, a gente pode ter a continuidade de uma tendência de alta com projeção até as regiões aí de máximas históricas entre 28,5 até 29,5. Uma vez que a gente fez o estudo do gráfico, entendeu que a gente pode ter um gatilho interessante dos compradores, sempre falo para você, você que é adepto do buy and hold, a nossa ideia é ficar de olho em ações de boas empresas e eventualmente aproveitar esses movimentos de queda para que a gente possa ficar melhor posicionado, visando o ganho de capital e o melhor recebimento de dividendos no longo prazo. Agora a gente precisa dar uma olhada em algumas informações para que a gente possa concluir a nossa análise. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições, bancos da América Latina, principalmente aqui no Brasil. O Banco do Brasil oferece diferentes serviços como conta corrente, poupança, crédito, câmbio, seguros, investimentos, previdência e principalmente o Banco do Brasil, ele é o maior financiador do agronegócio aqui no Brasil. O Banco do Brasil possui um share de 60% de financiamento para o agronegócio e a gente vai ver na sequência que o agro em 2025 aumentou a sua inadimplência, isso repercutindo num melhor lucro do banco, numa maior apreensão no seu faturamento.
em relação a essa inadimplência, que pode ter sido o principal contexto para a desvalorização das ações. Algumas notícias importantes que a gente tem aqui em relação ao Banco do Brasil foi uma queda de 60% no lucro líquido nesse segundo trimestre de 2025, bastante abaixo. Porém, a gente teve uma declaração contundente aqui da presidente do Banco do Brasil, ela falando sobre as ações. Quem tem ações do Banco do Brasil deve manter, quem não tem pode ser uma oportunidade de compra agora. O que aconteceu? A questão da inadimplência em relação ao agronegócio. Nós tivemos uma medida autorizando até 30 bilhões, que seria do Fundo Social do Pré-Sal, para refinanciar as dívidas do agronegócio. Então, essas condições mais favoráveis levou produtores a postergarem esse pagamento das dívidas. Outro ponto também que a gente não deve deixar de mencionar é que a Selic alta em 15% ao ano também encarece o financiamento, deixa mais difícil o cumprimento desses pagamentos das dívidas. Mesmo assim, entre os bancos, o Banco do Brasil continua sendo um dos maiores pagadores de dividendos. Hoje, com essa queda, a gente tende a ter um yield na casa de 11,5%. E como eu mencionei, você aproveitando para comprar essas ações boas quando elas estão baratas, você pode ter uma posição de dividendos ainda melhor no futuro. A primeira recomendação que eu te dou ao investir em uma ação na Bolsa de Valores é que você opte por companhias que sejam lucrativas. A ideia é a gente montar uma carteira diversificada em ações de boas empresas que possam gerar um retorno interessante para o seu investimento. Na curva aqui de longo prazo das ações do Banco do Brasil, a gente pega esse histórico desde 2009. Acho importante você ter essa base de dados o mais longeva possível para que a gente possa ter um universo de amostragem maior e saber como que a companhia se desempenha no longo prazo, enfrentando as inevitáveis crises políticas e econômicas que vão acontecer, para a gente saber se a companhia tem resiliência para poder superar esses momentos de dificuldade. Nessa curva de longo prazo, é uma curva interessante para o investidor, porque a gente vê aqui um aumento gradativo e consistente do patrimônio, aumentando o valor para o investidor, para o acionista, um aumento também da receita e em termos de lucro líquido, a gente vê também aumentando de forma gradativa. Porém, recentemente, aqui de 2023 para cá, a gente vê essa curva de lucro diminuindo um pouco, o que pode ter trazido essa apreensão no mercado para a gente ver esse forte recuo das ações do Banco do Brasil. Esse movimento a gente viu acontecer em 2012 até 2013, mas por isso que eu falo para você, é importante a gente analisar o longo prazo para saber que as companhias elas podem atravessar momentos de dificuldade, ciclos aí econômicos, e é importante a gente entender a capacidade de recuperação dessa companhia. Nesses indicadores de curto prazo agora, separando aqui para o período trimestral, a gente vê que o faturamento, a receita continua alta, continua forte, mas do final de 2024 para cá, esse lucro do Banco do Brasil ele começou a cair, ele começou a recuar, coincidentemente com o período que a gente viu ali essa queda de 39% nas ações do Banco do Brasil. Pode ser uma oportunidade de você aproveitar essa chance de comprar um papel de uma boa empresa mais barato. Uma vez que a gente viu que a companhia apresenta um histórico de longo prazo de bons lucros, tirando esses balanços mais recentes, é importante também a gente avaliar o endividamento. Importante que a dívida esteja sob controle. Quis mostrar para você esse quadro para a gente ver que no momento o Banco do Brasil não tem dívidas. É uma característica dos principais bancos que possuem uma melhor saúde financeira aqui no Brasil, mas de forma geral é importante que quando você for analisar uma ação, a companhia não esteja muito endividada, porque isso diminui o risco de falência no médio a longo prazo e também pode liberar caixa. Se você tem a dívida sob controle, pode sobrar mais dinheiro para você distribuir melhores dividendos ou mesmo reinvestir na companhia visando o crescimento do negócio. Agora vamos dar uma olhada nos múltiplos do Banco do Brasil, no PL, para que a gente tenha uma ideia de retorno do investimento. Hoje, a gente pegando o lucro por ação dos últimos 12 meses e dividindo pela cotação atual, a gente tem um PL na casa de 7 anos.
Para mim, interessante, porque abaixo do PL de 10, eu particularmente não gosto de investir em companhias com PL acima de 10. A média de PL do Banco do Brasil é em 5, ou seja, a gente vê que a companhia apresentando um histórico de preços descontados, oportunidades aí de você comprar o papel mais perto do que tende a ser o preço justo de mercado. Interessante que o PL nesse momento em 7, abaixo também da média do setor dos seus concorrentes em 8. Para dividendos, você que gosta de ter uma renda passiva, uma segunda fonte de renda através de proventos da sua carteira de ações, melhorando muito o yield do Banco do Brasil depois dessa queda, indo para 11,5%, como a gente mencionou. O Banco do Brasil, nesse momento, sendo um dos maiores pagadores de dividendos da nossa bolsa. A média de pagamento do Banco do Brasil na casa de 9%, acima da mínima que o mercado gosta de 6%, pelo menos para que você tenha uma proteção contra a inflação, e também superando a média dos seus concorrentes. Em termos de payout, o payout aponta o percentual do lucro líquido que vai ser distribuído em forma de dividendos. A gente viu que com essa queda do lucro, a gente deve ter esse payout recuando. Ele não deve continuar nesses patamares elevados. Porém, a média da empresa na casa de 50% deve se manter aí no médio a longo prazo. A gente entende que o setor de bancos é um setor blindado na bolsa de valores, menos volátil, menos suscetível a crises, que tem até um viés defensivo na sua carteira. Historicamente também é um setor que tende a pagar bons dividendos de forma recorrente. Outras informações importantes para você. Rentabilidade real. Quando a gente vai considerar o ganho de capital, os dividendos e descontar a inflação, a gente vê que no longo prazo o Banco do Brasil trazendo um retorno positivo. Empresas boas e lucrativas tendem a superar a média do mercado no longo prazo. Por isso que você, ficando de olho nas ações dessas boas empresas, você tende a montar uma carteira bem lucrativa e provedora de dividendos no longo prazo. Essa ferramenta Pro do site Investidor 10 eu acho bastante interessante, porque ela já aplica a fórmula de Bazin. Como que é o método de Bazin? Ele vai pegar a média dos dividendos dos últimos 5 anos e imaginar, projetar um preço teto para que esse yield, para que essa companhia pague um yield de pelo menos 6%. Hoje as ações do Banco do Brasil na casa de 9%, haveria então um upside de 56,5%, com os preços podendo chegar quase a R$ 32 para que você ainda tivesse um yield de 6% na sua posição de Banco do Brasil. Esse comparador aqui também é interessante. A gente vê pela linha vermelha o Banco do Brasil, como ele superou nos últimos 10 anos o nosso Ibovespa, que poderia ser o seu principal benchmark, e também como ele superou a renda fixa. Ou seja, apesar da oscilação da volatilidade das ações no curto prazo, no longo prazo, boas posições tendem a superar a média do mercado. Chegando aqui então ao final da nossa análise das ações do Banco do Brasil, pode ser sim uma oportunidade interessante de você acreditar na recuperação do banco no longo prazo. Você sendo prudente na montagem da sua carteira de ações, diversificando, alocando percentuais de risco em boas empresas, em diferentes setores, em diferentes tempos, você pode sim aproveitar e surfar essas oportunidades na Bolsa de Valores de forma mais prudente. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana e responsável para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.